Oi, eu sou a Clara e você está no Clareando Histórias. Aumente o volume, respire fundo e venha ouvir um novo capítulo comigo. E claro, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. A Serpente e as Asas Feitas de Noite, Parte 5, Lua Crescente, Capítulo 33. Certo, tudo bem, eu admitia. A cerveja choca com gosto de mijo estava começando a me conquistar. Eu não a odiava, talvez, até gostasse, mas ainda não era capaz de fazer a expressão de Raim quando a bebia. Era como se ele estivesse chegando tão perto quanto possível dos deuses. Ele terminou a golada e ergueu o caneco. Franziu a testa quando viu minha expressão. Que cara é essa, princesa? Minha cara? Eu estava pensando na sua. As sobrancelhas dele se curvaram mais. O que tem ela? Era o momento de soltar algum insulto espertinho. Eu estava preparada com as palavras na ponta da língua, mas naquele instante o luar banhou seu rosto do jeito certo e engoli sílaba por sílaba, porque percebi que não era capaz de dizer qualquer coisa sobre a cara de Rain. Eu havia memorizado cada linha daquele rosto, cada mudança em seu semblante. A compreensão de fato pesou em meu estômago. Dei um gole na cerveja em vez de responder. Estávamos sentados no telhado plano de uma casa abobada. Raim me carregava até sua horrenda taverna favorita com sua horrenda cerveja favorita. Mesmo com minha humanidade e as excelentes habilidades de atuação dele, não era como se pudéssemos ficar por ali sem chamar muita atenção, indesejada com as roupas que estávamos usando. Então preferimos sair. Gostei da ideia. Dali, tínhamos um bom ângulo da visão da rua, enquanto continuávamos escondidos de olhares indesejados. Talvez todo o nosso trabalho duro dos últimos tempos tivesse compensado, porque parecia que as pessoas estavam de fato vivendo suas vidas, ou talvez eu só tivesse aprendido a apreciar melhor aquilo. Humanos deixavam pequenas marcas de sua presença em todos os lugares, flores em floreiras, sob as janelas, brinquedos largados no quintal, vários pares de sapato na soleira das portas pintando a imagem de uma família. Eu nunca havia notado aquele tipo de coisa antes, e certamente nunca vira beleza nelas. Agora, acrescentava cada detalhe como se fossem pequenos presentes secretos. Rain soltou um gruído, apoiou a cabeça na parede atrás dele e soltou outro botão do casaco. Era o terceiro, deixando a lapela aberta até o externo para revelar um longo triângulo invertido de pele exposta que tentei não analisar com muita atenção. Assim como tentei não notar a forma como os olhos dele se demoravam na minha pele quando eu ergui o caneco de cerveja. Assim como tentei não notar o fato de que eu gostava daquilo, o peso do seu olhar, concreto, feito um toque. Que alívio estar longe daquele lugar abafado, disse ele. Está bem mais agradável aqui. Você não passou muito tempo lá também. Só o suficiente para esperar você. Ele fechou os lábios, com força no fim da frase, como se não estivesse esperando que a afirmação fosse soar do jeito que soou. De novo, tentei com cuidado não registrar aquilo. Além do mais, eu não ia conseguir ficar socializando pela festa usando essa roupa de ridícula, continuou ele. Não entendi o comentário. Por quê? Dei mais um gole na cerveja. O traje ofende sua sensibilidade estilística? Está uns 200 anos atrasada em relação à moda atual. Rain bufou e balançou a cabeça, o sorriso se desfazendo. O Palácio da Lua tem um senso de humor cruel. Também não entendi o que aquilo queria dizer, antes que eu pudesse perguntar. Porém, os olhos de Rain pousaram de novo sobre mim, começaram no meu rosto e foram descendo. Eu estava sentada de pernas cruzadas, a seda do vestido formando um bolo ao lado da coxa esquerda, onde ficava a fenda da saia. O olhar dele foi escorregando dos meus olhos para minha boca, passando pelo pescoço, ombro e seio, até chegar à pele exposta da perna. E lá o olhar ficou, na minha coxa, e praticamente parei de respirar quando vi seus lábios se curvarem para cima. Perigoso, disse ele. Sim, concordei em silêncio, mas engenhoso. O sorriso de Rain se expandiu e compreendi que ele estava falando sobre minha adaga, presa na parte de cima da coxa. Soltei a respiração. Precisei ser criativa. Eu ficaria decepcionado se você não tivesse ido para aquela festa armada até os dentes. Você está armado também. Ergui o queixo para indicar sua espada, presa às costas. Depois do último desafio, saber se Rain estava ou não armado era essencial. Aquela espada poderia me matar com um único golpe. Ele deu de ombros. O que é isso? Perguntou ele, apontando para a própria garganta.
Meus dedos imitaram seu movimento e encontraram um lenço de lana. A lembrança fez um nó de pesar e raiva se conterceram em meu estômago. Pertencia a uma amiga. Às vezes me incomodava como Rainha com frequência ouvia as coisas que eu não dizia. Naquele momento, porém, talvez eu tivesse ficado um pouco aliviada. Uma amiga humana, disse ele. Sim. A amiga daquela noite? Nós dois sabíamos sobre qual noite ele estava falando. Eles já eram uma nazinha. Olhei para ele com uma expressão questionadora. Como ele sabia? O vampiro, por sua vez, me respondeu com um sorriso fraco e sem humor algum. Está cheirando a Palácio da Lua. Porra, que ódio. O sorriso de Rainha sumiu. Por que essa cara, princesa? É só que não deveria estar fedendo aquele lugar. Era dela. Não pertence a eles. Toquei a ponta do lenço e o enrolei entre os dedos, como se, caso eu apertasse com força bastante, pudesse sentir as mãos de Ilana no dia em que tentara me entregar o presente. Pela mãe, eu queria ter aceitado. E agora, tudo parecia só mais uma injustiça humilhante, que aquele lugar onde ela havia morrido também apagasse os últimos resquícios de sua existência. Parecia ridículo. Sem dúvidas, soava ridículo. Mesmo assim, a expressão de Raim mudou de uma forma sutil. Como se entendesse, ele se inclinou para frente. Não cheira só a isso, disse ele. Também tem cheiro de... Seus cílios baixaram e, de novo, ele chegou um pouco mais perto. Ficamos a centímetros um do outro. De perfume de rosa, murmurou ele. E pão. E fumaça de cigarro. Reprimi um soluço involuntário. Com frequência eu tinha inveja dos vampiros. Inveja de sua força, sua velocidade, seu poder. Mas nunca tinha sentido tanta inveja quanto naquele momento. Daria tudo para sentir o cheiro de Lana de novo. O cheiro dela e daquela casa bagunçada e nojenta. Sério? Falei, a voz mais rouca do que o planejado. Você consegue sentir mesmo tudo isso? É um pouco difícil, considerando... Ele pigarreou. Bom, considerando o seu cheiro. Mas sim, consigo. Se eu me esforçar. Os olhos dele se ergueram e encontraram os meus. Está tudo aí ainda. Uraia, o palácio não tirou tudo. Meus dedos se enrolaram com mais força no tecido. Qual era o nome dela? Continuou ele. Da sua amiga. Ilana. Eu não havia pronunciado o nome dela em voz alta desde sua morte. O formato das sílabas em minha língua parecia um ato de rebeldia. Sinto muito, disse ele, baixinho. Sinto muito pelo que aconteceu com ela. E sinto muito pelo fato de que este é um lugar complicado para se viver o luto. Um lugar complicado para se viver o luto era um eufemismo. Não havia brechas para o luto em um lugar como esse, sem brechas para fraqueza ou vulnerabilidade, e sem dúvida, sem brecha para o tipo de raiva confusa e degradante que a morte de Ilana despertava em mim. Ela era uma pessoa, falei entre dentes, não uma presa, não uma cabeça de gado. Ela era... Que merda, o que ela não era? Ela era seda, fumaça de cigarro, pavio curto e 1 milhão de contradições. Uma vida completa com milhares de outros pensamentos, sonhos e desejos para o futuro. E alguém que eu amava profundamente. Baixei os olhos para as telhas de barro, as mãos cerradas e os nós dos dedos brancos na alça do caneco. Esperei o ardor nos olhos passar. Posso fazer uma pergunta, Oraya? Disse Rain. Não precisa responder se não quiser. Assenti, e ele continuou. Quando fomos conectados no desafio, eu senti muitas coisas. Sua raiva, medo, o luto. Cerrei o maxilar. Meu instinto era brigar com ele só por ter admitido que vira aquelas coisas em mim. Coisas que eu guardava com tanto afinco. Mas não havia acusação de fraqueza em sua voz. Eu também sentira todas aquelas coisas em Rain, tão potente em seu coração quanto no meu, embora de maneiras diferentes. Se você vencer o Kejari, vai pedir que ela mude? Prosseguiu ele. Eu entendi exatamente o que o vampiro estava perguntando e considerei não responder. Ele é Richan? Vincent sussurrou em meu ouvido. Eu não podia contar a ele sobre o plano de me vincular a Vincent virar sua coriatai. Eram detalhes muito íntimos, mas Rain, maldito fosse, viu o cerne da minha resposta em meu rosto, sem que eu tivesse dito nem sequer uma palavra. Sim, disse ele, você vai. Aquilo soou estranhamente decepcionado, o que odiei. Porque eu não pediria a ela que me transformasse em algo diferente? Disparei, talvez rápido demais. Tem noção de como é exaustivo ver assim? Não posso mudar nada, ser nada. Preciso me contentar em servir de presa.
Cerrei os dentes para reprimir o fluxo de palavras, depois balancei a cabeça uma única vez. Não consigo fazer nada desse jeito. Não sendo quem sou. Não consegue? Precisei me esforçar a olhar nos olhos de Rain. Cheguei a pensar que ele estava zombando de mim, mas não havia nada de dissimulado em seu semblante. Nada fácil. Nada falso. Apenas tristeza. No último desafio, ele havia olhado para mim como se eu fosse capaz de qualquer coisa, como se eu fosse mais poderosa e inspiradora que a própria Niáxia. Ninguém jamais olhara para mim daquela maneira antes. Mesmo ali, parecia haver uma sombra daquela expressão em seu rosto. Não seja tão apressada em jogar fora sua humanidade, Uraia, disse ele. Depois que ela for embora, você pode acabar sentindo falta. E talvez minha visão humana fosse fraca na escuridão em comparação com a dele, mas as sombras não eram suficientes para esconder o lampejo de dor que cruzou seu rosto, e que ele prontamente tentou fingir que não existia. Algumas partes da gente nunca vão realmente embora, falei baixinho. Às vezes não tenho essa certeza. Você acha que não consigo ver como trabalhou para manter sua humanidade? Você é mais humana que eu, Rainha. Você manteve todas as partes que o fazem valorizar as coisas nesse mundinho de merda que ninguém mais valoriza. Manteve a compaixão. Não importa se agora seu sangue é preto. Isso não mudou quem você é. O elogio, direto, deixou um gosto estranho em minha boca. Era desconfortavelmente sincero. Mas falei aquilo porque sabia que era o que ele precisava escutar. E também porque sabia que era verdade. Rain ficou em completo silêncio, imóvel. Devagar, muito devagar, ergueu o rosto até seus olhos encontrassem os meus. Ele já tinha me fitado como se eu fosse uma deusa, e eu achava que não havia como se sentir mais poderosa do que me sentira naquele momento. Eu estava errada. Porque agora ele olhava para mim como se eu fosse mais que isso, como se eu fosse humana. De alguma forma, isso significava mais. Precisei forçar um sorrisinho presunçoso. Que cara é essa? Esperei uma risada seca, um soco verbal no estômago, mas ele continuou seríssimo, uma ruga se aprofundando no meio da testa. Meu sorriso sumiu. O que foi? Nada. Seja sincero uma vez na vida, Rain Ashiraj. Após um longo momento de silêncio, ele enfim falou. Vivi muitas injustiças nos últimos séculos. Vi muitas farsas, mas a maior delas, Soraya, é alguém ensinar que você deveria virar qualquer coisa além do que já é. Minhas mãos ficaram amortecidas. Meus dedos apertavam a alça do caneco com tanta força que tremiam. As palavras me rasgaram ao meio, me abriram e tocaram meus pontos mais vulneráveis. Minha mente se esvaziou por vários longos segundos. Depois, apenas um pensamento retornou. Vou precisar matar essa pessoa. E não sei se sou capaz. Ainda bem que Rain não esperou por uma resposta. Ele só se levantou e estendeu a mão para mim. Vamos dar uma volta. O céu já estava ficando levemente rosado com a promessa da aurora. Caminhamos pela zona do sul dos assentamentos, vagando cada vez mais para perto do Palácio da Lua. Eu odiava o tempo, desde sempre, já que era um marcador do abismo que havia entre mim e os vampiros que me cercavam. Mas nunca o odiara mais do que naquele momento, enquanto a noite me escapava por entre os dedos. A qualquer minuto, Rain tentaria me matar, ou eu precisaria matar o vampiro. Conforme nossa conversa foi ficando mais lenta, com o silêncio entre as palavras mais longo, soube que aquela promessa se assentava mais e mais entre nós dois. Ele enfim parou no beco escuro de uma rua lateral. Degraus de pedra desciam até a margem do rio Lituro. Estávamos na exata fronteira entre nossos mundos, o centro da cidade do outro lado da água, os assentamentos humanos atrás de nós. O sol nos avisava de sua aproximação. Rainha apreciou a vista, primeiro olhando para a esquerda, para a silhueta das construções de Sivrinage, e depois para a direita, para os assentamentos e as dunas que se lançavam entre ambos. Depois estendeu a mão na direção da correia da bainha da espada atravessada no peito. Tensa, recuei um passo. Também levei a mão a uma das adagas, ainda presa à coxa. Só um pensamento me ocorreu. Chegou a hora. Mas ele apenas desafivelou a correia. Tome, pode colocar isto ali para mim, por favor? A merda das minhas costas ainda estão me matando. E esta porcaria é pesada. Franzi a testa. Como assim? Por quê? Só coloque isto ali. Ele falou casualmente, como se não houvesse nada em comum no que estava me pedindo para fazer. Peguei a bainha, na hora. Não entendi como ele conseguia carregar aquela coisa o tempo todo. Era, de fato, absurdamente pesada, tanto que precisei contrair todos os músculos para não deixar a arma cair.
Fiz como ele pediu e a apoiei na parede. Rain se afastou 2 passos, me deixando mais perto de sua espada do que ele próprio. Parecia despreocupado, mas eu sabia que era uma performance. Eu passara meses estudando cada movimento de Rain. Aquele era apenas seu estilo de luta, a magia oculta em golpes brutos. Eu só não entendi o porquê. Fiquei olhando para ele, esperando o truque, mas ele se virou para mim e abriu outros 2 botões do casaco, expondo mais vários centímetros do peito nu. Apoiou-se na parede, puxou o tecido, olhou para o próprio torso e franziu a testa. Sofreu um corte feio no desafio. Nem os artifícios de cura ajudaram muito. Você... O quê? Acha que devo ficar preocupado? Não me movi. Ele revirou os olhos. Sério, só vem até aqui. E eu fui. Ele abriu mais o casaco, a cabeça apoiada na parede, um triângulo amplo de pele nua, assim como o pescoço completamente exposto para mim, que estava armada. Enquanto a espada dele estava ali, fora de alcance. De repente entendi o que estava acontecendo, o que estávamos fazendo. Ele estava se esforçando, se oferecendo para mim. Ele estava se oferecendo para mim. Estava me agraciando com uma brecha perfeita. Ele sabia, eu sabia. Nós 2 sabíamos o que o outro sabia. Eu poderia matar a rainha ali mesmo. Seria muito fácil. Era só enfiar a lâmina bem no centro daquela extensão perfeita de pele. O sangue dele provavelmente seria mais quente que o dos outros que matei. Não sei por que pensei nisso, só sei que tinha quase certeza de que seria assim. Me perguntei se ele me agarraria enquanto desfalecia. Qual seria a sensação da respiração dele em meu peito? E aí? Perguntou o vampiro. O que acha? Cheguei mais perto. Nosso rosto estava quase no mesmo nível. O odor dele me cercava. De repente compreendi de supetão qual elemento daquele cheiro eu não conseguia descrever antes. Rain tinha cheiro de céu. Tinha cheiro do ar passando rápido ao redor. Libertador e aterrorizante. A porra da coisa mais linda que eu já tinha experimentado. Toquei o peito dele com a ponta dos dedos. A pele era quente. Ele tinha algumas cicatrizes naquela região também. Há um chumaço de pelos escuros mais macio do que eu esperava que fosse. A súbita necessidade de espalmar a mão sobre sua pele, correr os dedos por todas aquelas texturas diferentes quase me sobrepujou. Eu senti inveja de vampiros a vida toda, mas ali pela primeira vez senti uma pontada de empatia também, porque de repente entendi o que era ter uma fome que não podia ser saciada. Era excruciante. Falei sem expressão. O corte parece sério. Achei mesmo que você fosse concordar. Desviei o olhar do peito de Rain, subindo pelos músculos elegantes de seu pescoço até chegar aos lábios. Pura promessa, curvadas nas pontas em um sorriso delicado, que expressava muitas coisas que ele não havia dito. Achei que se eu o matasse ali, aquele sorriso persistiria. Seu coração está acelerado, murmurou ele. Você deve estar muito preocupada com meu bem-estar. Deixei um suspiro trêmulo escapar na forma de uma risada. Eu não me mexi, não conseguia, os dedos ainda alisando sua pele, enquanto a mão dele subia até meu rosto. Deixei que ele me tocasse também. Deixei a imaculada pele áspera do nó de seus dedos acarinhar minha bochecha. Depois sua mão envolver o ângulo de minha mandíbula. Seu polegar se demorou, correndo devagar pela curva da minha boca, do meu lábio inferior. Ou isso é medo, continuou ele. O sorriso tinha sumido. Era uma pergunta real, e a resposta me petrificou, porque eu não estava com medo, o que por si só era a coisa mais aterrorizante que eu já sentira na vida. Eu pedi abrir sua camisa, passar a mão por todo o seu peito e enfiar a espada envenenada ali, bem em seu coração. Ele podia arrancar aquele vestido que não passava de uma ridícula teia de aranha delicada e me abrir ao meio. Nós 2 poderíamos queimar um ao outro. Olhei Rain nos olhos, eu nunca o analisara tão de perto. Percebi que pareciam vermelhos, porque a íris era formada de diferentes tons. Marrom quase preto, dourado cor de mel, castanho como café e até mesmo alguns pontinhos de escarlate. Muitos pedaços desconectados que não deveriam combinar, como ele, como eu. E foi ali, em seus olhos, que encontrei a verdade que deveria ter me destruído. Sim, poderíamos nos matar ali, e estávamos nos oferecendo um ao outro, mas nenhum dos 2 faria isso. Não, sussurrei, não estou com medo. Só notei que meus lábios haviam se curvado quando o polegar dele se moveu, traçando a forma daquele sorriso como se fosse algo digno de reverência. Você vai me matar, Oraya? Não corri, não me movi. Em vez disso, pousei a mão bem no centro do peito dele. Surpreendi até a mim mesma ao responder.
Esta noite não. A mão dele deixou meu rosto para tirar um cacho de cabelo preto da minha bochecha, movendo-o para o lado. Mas em vez de se afastarem, seus dedos se enrolaram nos fios, agarrando, mas não puxando, como se Rainha estivesse tentando se convencer a me deixar ir embora e falhando miseravelmente. Talvez você me destrua de um jeito ou de outro. Eu vi, ali, naquele momento, vontade, desejo. Eu sabia o que era para um vampiro desejar alguém como eu. Sabia também que deveria ter saído correndo. Porém, ainda mais assustador do que o desejo dele era o meu. Senti o chamado ecoando em minha própria pulsação. Era tão forte que quando Rain finalmente me soltou, quando enfim me afastei de seu corpo e me virei sem dizer uma só palavra, precisei resistir ao ímpeto de lamber o toque dele da ponta dos meus dedos. Talvez o gosto fosse tão metálico e quente quanto o sangue. Capítulo 34. Após o banquete, Rain e eu voltamos para o alojamento de sempre. Foi questão de hábito a princípio. Depois, paramos à porta e olhamos um para o outro, claramente pensando na mesma coisa. Não era sábio continuarmos juntos. Talvez seja mais seguro, comentou Rain. Seguirmos como aliados, se você quiser. Falei para mim mesma que ele estava certo. Falei para mim mesma que por mais um dia seria bom manter o vampiro por perto para me proteger dos outros, para me proteger do próprio Rain, já que assim eu poderia ficar de olho nele. Um monte de baboseiras, é claro. Eu ao menos estava ciente disso. Escancarei a porta. Pode falar se estiver com medo de dormir sozinho em outro lugar, acabei dizendo, e foi a última coisa que falamos sobre o assunto. A verdade é que eu queria ficar. A ideia de deixar o vampiro e me virar sozinha fazia uma solidão dolorida pulsar em meu peito. E enxerguei a mesma dor em Rain quando o vi embalar o resto das coisas de Mish naquela noite. Descartar os lençóis ensanguentados que não haviam tido tempo de jogar fora antes do desafio da meia-lua. Guardar a bolsa que a amiga deixara para trás. Quando terminou, fiquei com ele, na sala de estar, em vez de voltar para meu quarto, dando continuidade àquela parceria silenciosa. Era importante saber que eu não estava sozinha, e acho que ele sentia o mesmo, porque também não foi embora. Naquele dia, dormimos esparramados em sofás e poltronas, mas nenhum de nós proferiu uma única reclamação quando acordamos tomados por uma sinfonia de dores e incômodos. Também não o matei na noite seguinte, nem na outra. Não o matei durante nenhum dos inúmeros momentos meticulosamente registrados em que ele baixou a guarda. Não o matei nem sequer quando, no dia seguinte, passei pela porta de seu quarto e percebi que, em uma demonstração chocante de confiança ou idiotice, ele a deixara ligeiramente entreaberta. Espiei pela fresta e o vi esparramado na cama, o corpo iluminado pela fraquíssima luz que vinha da lamparina no corredor e pela faixa de sol que entrava através das cortinas, tons quentes e frios, distintos, que destacavam cada reentrância e cada protuberância de seus músculos expostos. Ele estava dormindo, todo espalhado, e mesmo assim conseguia a proeza de parecer algo poético, quase a escultura de um mestre, que ressonava alto, porém. Fui impactada por quanto a cena me fazia lembrar da pintura no castelo de Vincent, a do Richan caindo, esticando a mão para alguém, mais belo do que trágico. É agora. Vincent sussurrou em meu ouvido. Se eu fosse matar Rainha, aquele seria o momento perfeito. Ele estava profundamente adormecido, eu podia escancarar as cortinas, poderia deixar toda aquela luz de sol impedi-lo de retalhar enquanto subia em cima daquele corpo nu perfeito, prendendo seu quadril com meus joelhos antes de enfiar minha espada curta em seu peito. Os lençóis estariam encharcados quando terminássemos. Me imaginei fazendo aquilo, atravessando o quarto, montando nele. Imaginei como seria ver seu corpo embaixo de mim, o torso exposto e o cabelo bagunçado ao redor do rosto. Imaginei a sensação daquele físico rígido e poderoso, com um potencial infinito envolto em pele, firme contra o interior das minhas coxas, rente a meu cerne. Me imaginei erguendo a espada, mas antes que pudesse golpear, seus olhos se abriram. Suas mãos ásperas e calejadas acariciaram minhas coxas, minha cintura, meus seios, a boca circulando de forma familiar, enquanto ele murmurava: "Vai me matar, princesa?" E ele não esperou por uma resposta antes de... Despertei, o rosto quente, o suor fazendo o cabelo grudar na pele. Demorei um bom tempo para acalmar a pulsação. Quando saí da cama e espiei pela porta, vi a dele aberta e encarei por alguns longos momentos antes de sair. Não matei naquele dia também.
3 dias se passaram, e Rain e eu não falamos sobre nos separar, nem matamos um ao outro, e me dei conta de que eu não queria dar um fim naquele vampiro de jeito nenhum. Rain estava cozinhando. Admito que tivera muitas dúvidas quando Misha havia dito que Rain cozinhava bem. Pensar em Rain diante de um fogão imenso e todo cheio de cicatrizes de batalha parecia ridículo. E bem, de fato era tão ridículo quanto eu imaginava, mas o cheiro era sensacional. Não identifiquei o que ele estava preparando, só que estava usando uma série de ingredientes que trouxera da cidade e um saco de estopa e que fazia a proeza de cozinhar uma refeição inteira usando a única panela toda amassada no fogo da lareira. Venha cá, chamou ele. Eu estava no cômodo do lado, onde praticava minha magia ainda terrivelmente inconsistente, e tentava fingir que não estava prestando atenção no vampiro. Obedeci, e Rain me estendeu uma colher de madeira. Preciso de sua ajuda. Experimente. Olhei para a colher. Parecia algum tipo de ensopado, com pedaços de vegetais e temperos aleatoriamente dosados. Tudo suspenso num molho marrom e cremoso. Baixei a cabeça e provei. Caralho. Meus olhos quase cederam. Quaisquer que fossem as palavras que eu estava prestes a dizer se embolaram na língua, derretendo sobre Pela mãe, não havia palavra para aquele sabor. Eu nunca tinha comido nada tão delicioso. Quando enfim voltei à consciência, pisquei e olhei para Rain, que me observava com uma estranha expressão cômica no rosto. Não foi assim que imaginei a primeira vez que eu faria você gozar, comentou ele. Parei de mastigar. Rain não falou nada, mas a expressão que lampejou por seu rosto antes de ele me dar as costas dizia que o vampiro também notara que a piada tinha sugerido mais do que o planejado. Imaginei. Primeira vez. O ar ficou pesado. Limpei um pouco de ensopado do canto da boca. Não acreditei quando Michi me disse que você era um bom cozinheiro. Tentei soar bem casual. Mas, nada mal. Foi o suficiente para quebrar a tensão. Ou ao menos para nós dois fingirmos que sim. É um absurdo você ter crescido comendo comida de vampiro. Vampiros não sabem cozinhar. Você sabe. Mas, só porque é uma coisa que amo fazer. O gosto das coisas não é mais igual. Certo, vampiros até continuavam a comer comida, mas o paladar deles era muito diferente do dos humanos. Eu nunca tinha parado para pensar em como as coisas funcionavam no caso de vampiros transformados. Foi mudando com o tempo? Perguntei, e ele confirmou com a cabeça enquanto tirava a panela do fogo e a colocava na mesa, devagar, ao longo dos anos. Este ensopado não tem mais graça para mim, mas Misha é mais nova que eu, então a afinidade dela com os sabores é mais humana. Ela vai sentir um gosto parecido com o que você sentiu agora. Me impertiguei. Mishi? Olhei para a mesa, para a panelinha coberta, esperando o ensopado. Isso é para Mishi? Achei que ela merecia. Você vai se encontrar com ela? Vou sim, caso não se importe, eu sacrificar um dia de treinamento. Nem dei atenção a como ele havia presumido com tanta facilidade que ainda treinaríamos juntos. Em vez disso, pensei em Mish. Mish e seus sorrisos e risadas fáceis. Em como ela me tratara, como se eu fosse uma amiga de verdade. A imagem que eu tinha dela era muito diferente de como a vampira estava quando fora levada embora. Apenas uma casca do que costumava ser. Toquei meu pulso, a atadura que envolvia a mordida do Minister ainda não totalmente curada, mesmo sem intenção. Demorei um longo instante para reconhecer o que o sentimento que eu estava com dificuldade de colocar para fora era preocupação. Posso ir junto? Soltei, antes que pudesse me conter. Rain, que estava de costas para mim de novo, fez uma pausa longa o suficiente para que uma onda de incerteza me inundasse. É claro que ele não iria querer me levar. Uma inimiga em todos os sentidos que importavam da palavra, para ver Mish fora do território do Palácio da Lua. Caramba, isso se ela ao menos quisesse me ver. Mas quando a rainha se virou, estava com um sorrisinho no rosto. Não, um baita sorriso. Ele respondeu simplesmente, ela vai adorar.